Henker que vive duas vezes. Capítulo 111. Sucessor das feras lendárias, 2. Yon-Woo rapidamente colocou a mão em concha e ergueu Shirp. E o mecanismo de defesa que existia desapareceu silenciosamente. Shirp parecia crítico. Sua respiração estava fraca e seu peito arfava. Yon-Woo colocou Shirp para fora e derramou seu poder mágico para ele. Ao mesmo tempo, ele ativou sua habilidade de calor e aqueceu Shirp. Ele pensou que o calor poderia ajudar Shirp porque ele tinha propriedade contra incêndio. Felizmente, com o passar do tempo, Shirp começou a respirar com mais normalidade. Yon-Woo configurou sua habilidade para que Shirp pudesse receber calor continuamente e olhou em volta. Quão grande foi a briga que aconteceu? E onde está a Fênix? Estava claro que alguém havia atacado. Mas quando pensado logicamente, não foi apenas uma ou duas coisas que estavam erradas. Claramente, a luta acabou. Não seria tão tranquilo se não fosse. Além disso, era necessário que houvesse mais evidências de luta. Mas isso não era suficiente. Ele nem sabia se os atacantes tiveram sucesso ou não. O Fênix ostentava um tamanho grande. Era impossível livrar-se completamente dela depois que ela foi morta. Mas não havia sequer sinais de ela ter sido arrastada. Restaram apenas perguntas. Yon-Woo pensou que só saberia a história toda quando Shirp acordasse. E depois de 10 minutos, felizmente, Shirp acordou, agitando os cílios. Alegre. Tiro. Assim que Shirp viu Yon-Woo, ele soltou um som cansado e lágrimas escorreram de seus olhos. Ele não conseguia se comunicar com Yon-Woo porque ainda era jovem, mas parecia ter muito a dizer. Yon-Woo acariciou sua cabeça silenciosamente, como se dissesse que estava tudo bem agora, para não se preocupar mais. Shirp tremeu, e com a conexão fortalecida, o incidente de algumas horas atrás passou por seus olhos como um panorama. Você é a Fênix, você é tão grande quanto o esperado. Extremamente. Yon-Woo levantou a cabeça em direção à fonte da voz, mas estranhamente, ele não conseguia mover o pescoço. Ele só conseguia ver as coisas através de um pequeno buraco. Yon-Woo percebeu o que estava vendo. Esta é a opinião de Shirp. Parecia ser a situação em que Shirp foi escondido pelo mecanismo de defesa anterior. Shirp tentou ao máximo sair, mas algo forte o bloqueou. A força que o bloqueava tinha a aura da Fênix. A Fênix o colocou firmemente no lugar para que Shirp não pudesse sair. Para que ele não se machucasse e fosse pego pelos agressores. Eu nunca permite a entrada de humanos. Além disso, também nunca invadi o território dos humanos. Isso é importante? Isso é. Já que esse é o padrão que divide a boa e a má vontade. No mínimo, não tenho nenhuma má vontade para com os humanos. Então me desculpe, definitivamente trouxemos a má vontade conosco. Precisamos da sua Neida. Que humano arrogante. Você sabe como isso termina para tolos como você? Eu não, mas eu sei disso muito bem. Alguém deu um passo à frente enquanto zombava. Na escuridão, os olhos da Fênix podiam ser vistos, cheios de aborrecimento. Que o final será diferente desta vez. E uma grande espada foi puxada. O espaço para ver o lado de fora era pequeno demais para ver o rosto do atacante. Mas Yon-Woo reconheceu o padrão na lâmina. Houve apenas uma pessoa que usou isso em toda a torre. O Deus Sabre. Cheonggi-Vado era uma ilha de pessoas que dedicavam suas vidas às artes marciais. Eles só trabalham para ficarem mais fortes e treinaram suas artes marciais ao extremo. Assim, em Cheonggi-Vado, as pessoas que usavam artefatos ou magia tendiam a ser menosprezadas. Era importante ser reconhecido apenas pela sua força. E somente pela sua força. Como foi dada importância ao treinamento individual, suas personalidades eram egocêntricas. Mas por outro lado, também estavam focados em ser um grupo coletivo, porque havia uma hierarquia clara entre eles. O Deus Sabre foi o mais próximo de ser um marcialista de todos eles. Ele era rigoroso na automanutenção e vivia uma vida restrita, sem gostar de mulheres ou de álcool. Tudo dele estava centrado em sua espada. E até nós tivemos que ter cuidado quando ele puxou suas 9 espadas de uma só vez. Cheonggi-Vado tinha o maior número de membros como organização. Mas dos 8 clãs, eles tinham menos membros do clã e ficaram para trás no poder. Mas havia uma razão pela qual Cheonggi-Vado era tão bem avaliado. Uma pequena elite, e os 5 deuses marciais. Os deuses marciais eram extremamente fortes. Cada um deles estava no topo dos rankings elevados. Um desses caras veio aqui. Yon-Woo foi trazido de volta à realidade. Esse foi o fim da memória de Shirp, porque ele desmaiou com o choque do que aconteceu a seguir. Mas Yon-Woo poderia dizer o que aconteceu aqui. O súbito aparecimento do Deus Sabre. A Fênix, morta. Ele tinha certeza. A Fênix estava morta. Shirp podia sentir isso e chorou até não ter mais lágrimas para chorar. A morte da mãe foi demais para ele, que nasceu há apenas um mês. Yon-Woo segurou Shirp com força até que ele se acalmasse. Shirp chorou até que sua camisa ficou completamente encharcada. A Fênix percebeu seu destino desde o início. Então ela pensou que eu poderia vir salvar Shirp, então ela o protegeu. Yon-Woo rangeu os dentes. A razão pela qual Cheonggi-Vado procurou a Fênix foi por causa de seu Neida.
Ele não conseguia pensar em nenhuma outra razão pela qual Xiongvado tentaria capturar uma besta lendária tão difícil. E não era como se Xiongvado e a Fênix tivessem algum relacionamento. Yong-woo cerrou os dentes novamente. Neste momento, ele estava do lado de Xiongvado, assim como estava com a tribo de um chifre. Mas Shirp tornou-se inimigo de Xiongvado. Shirp não tinha ninguém em quem se apoiar, exceto ele. Isso foi o que a Fênix também pensou, e ela deixou Shirp com ele. Ele não poderia levar Shirp para Xiongado. Claro, deixá-lo para trás nem era uma opção. Yong-woo nem sequer considerou esse pensamento. Enquanto ele permaneceu no ninho por mais de um mês, Phoenix e Shirp se tornaram sua família. Mesmo que Shirp não tivesse pedido, ele iria vingar a Fênix. Mas neste momento é difícil mudar de lado. Para ele, ambos os lados seriam destruídos de qualquer maneira. Mas ele não poderia simplesmente mudar agora. Red Dragon provavelmente já estava ciente dele agora. Além disso, ele matou Shannon. Seria estranho se ninguém tentasse matá-lo por fazer isso. Vamos pensar sobre isso depois de voltar. Primeiro, ele voltaria para seu quarto e organizaria seus pensamentos. Ele precisava descobrir os planos de Xiongvado depois de voltar. Se a Fênix morrer, há uma chance de que as outras bestas lendárias também sejam procuradas. Eu deveria descobrir isso também. E este lugar também não seria bom para a saúde mental de Shirp. Ele também tentaria descobrir por que o corpo da Fênix também não estava lá. E então ele se levantou com Shirp nos braços. Mas de repente, uma chama apareceu no meio do ar à sua frente. Era uma chama de várias cores. Foi a chama da vida. E não foi a chama da vida que seu ovo recebeu. Era o original, a faísca. Felizmente, você encontrou meu filho. É um alívio, realmente. Fênix. A voz familiar arregalou seus olhos. Ela estava viva em algum lugar, mas a Fênix não respondeu a ele. Este foi apenas um testamento. Aquele chamado Sabre-Deus. Ele era muito forte. Tentei salvar o mais novo, pelo menos. É um alívio que você não tenha esquecido do Shirp. Este pode ser o destino de você e de Shirp. Pode ser uma bênção. A Fênix continuou em tom agradecido. Também, não fique com muita raiva por eu ter morrido. Não sei se você lembra, mas sou aquele que morre e volta vivo com a chama. Eu desapareci por enquanto, mas vou nascer de novo. Não há necessidade de você me vingar. Não. Mesmo com as palavras da Fênix, Yong-woo sabia que não era isso. A Fênix definitivamente renasceria. No entanto, ninguém sabia quanto tempo levaria. Além disso, mesmo que ela renascesse, ela estaria levando outra vida, separada desta. Ninguém sabia que tipo de pensamentos e padrões a nova Fênix teria. Seria uma existência completamente diferente de Shirp. A morte era a morte. E foi isso. Mas a razão das palavras de Phoenix era simples. Para consolar Yong-woo, para que ele não fizesse nada tolo. Além disso, Shirp precisava de alguém em quem se apoiar. Portanto, não fique muito zangado e cuide do meu filho até eu voltar. Se demorar algum tempo, apenas cuide dele até que ele possa sobreviver sozinho. Estou te pedindo um favor. A Fênix se preocupou com seus filhos até seu último suspiro. Claro, não vou apenas pedir para você cuidar dele. E naquele momento, a chama subiu de repente, e se partiu em pedaços e envolveu Yong-woo. É muito fraco, mas vai ajudar você e os mais novos daqui para frente. As chamas começaram a se misturar em sua pele. A Fênix escolheu você como seu herdeiro. De acordo com o testamento dela, a chama da vida, original, está sendo dada a você. O antigo contrato com a besta lendária foi fortalecido. Ele está reagindo com Heaven Wing Mana Control. A habilidade, Flame Infusion, está reagindo à chama da vida. O circuito mágico está se preparando para aceitar a chama da vida. Seu corpo foi aberto. O processo de sucessão está sendo iniciado. Yong-woo sentiu como se todas as células de seu corpo estivessem se abrindo. Ele não tentou lutar contra isso. Ele sabia que este era o último presente que a Fênix lhe daria. As chamas foram absorvidas através de seus poros abertos até seu circuito mágico, núcleos e seus ossos. Ele não conseguia explicar o sentimento em palavras. No início foi caloroso, como se fosse abraçado pela mãe. Mas então, uma dor intensa se seguiu. Por causa da dor, seus músculos queimaram. Mas Yong-woo não emitiu nenhum som. Ele sabia, por estudar o cultivo interior, que se abrisse a boca, a energia deixaria seu corpo. Yong-woo não estava planejando desperdiçar nada que a Fênix lhe tivesse dado. E mesmo quando ficou tonto, ele aguentou. A proficiência do Heaven Wing Mana Control está aumentando. 27, 28, 29, 33%. A proficiência da Flame Infusion está aumentando dramaticamente. 57, 58, 71, 72, 91%. As chamas penetraram em todos os circuitos que ele não havia encontrado antes. Queimou todos os obstáculos e abriu seu próprio caminho. As explosões ocasionais que ocorriam em seu corpo o abalavam. Os circuitos centrais restantes 3 e 5 estão abrindo. Os grandes circuitos restantes. Mensagens de status apareciam continuamente. Alguém poderia pensar que esse rompimento dos circuitos destruiria seu corpo, mas como o poder sagrado também estava incluído nele,
Seu corpo se curou mais rápido do que nunca. Colidir asterisco. E naquele momento, Yon-woo sentiu algo diferente da dor esperada. Foi alegria. Alegria de seu nível aumentando. Todos os circuitos mágicos foram abertos. O processo de sucessão foi concluído. O título, sucessor da Fênix, foi conquistado. A força aumentou em 5. Destreza aumentou em 5. A afinidade com propriedade fogo aumentou em 30. Você ganhou uma parte da qualificação de propriedade fogo. Parabéns! A proficiência da habilidade, Flame Infusion, atingiu 100%, e uma habilidade superior, Heat Wave, foi desbloqueada. Seu título está sendo aplicado a Onda de Calor, e está sendo substituído por outra habilidade. A qualificação da propriedade fogo está sendo aplicada e a habilidade está sendo evoluída para uma habilidade superior. A habilidade, Fogo Sagrado, numeração 050, foi criada.